Bom, o Eric, ele não é um médico qualquer, ele é um epidemiologista que a gente já conhece há algum tempo, trabalha dentro da pandemia com esses alertas e com a análise de dados, né, durante esse período todo. E o que ele está falando também não é só ele que está falando, não, infelizmente, Fabiola. A gente sabe que isso de fato está acontecendo e é resultante, e aí, né, medicina, saúde não são ciências exatas, mas tem uma relação muito clara de causalidade, né? Isso tem uma relação direta com o afrouxamento das políticas de Covid zero da China, sem um reforço necessário e adequado das outras estratégias para que houvesse um controle maior da doença no país. Né? E aí, quando a gente fala de China, todos os números são superlativos. Né? Estamos falando de uma população de 1,44 bilhões de pessoas, que só de indivíduos acima de 60 anos tem mais gente que o Brasil. São 240 milhões de pessoas. E aí, como você bem mencionou, eles têm uma cobertura vacinal bastante baixa dentro daquilo que seria o esperado e com um agravante, né? Eles utilizaram uma produção local de vacina de plataforma inativada, que a gente sabe que não é a mais adequada, principalmente para idosos e imunossuprimidos. A gente sabe também que, ao longo do tempo, essa plataforma também não conseguiu acompanhar da melhor maneira a indução de imunidade como a gente gostaria que acontecesse, portanto, tem uma dificuldade com essa escolha e também as últimas doses foram feitas há muito tempo, mais ou menos há 1 ano e meio. Então, a gente encontra uma população bastante vulnerável, sem regras nenhumas agora, né, de maior restrição para a contenção do vírus, e um vírus capaz de infectar com uma facilidade muito grande. Então, é uma receita difícil de engolir, mas com um resultado que é bastante claro para todo mundo. E o que que é possível fazer? Esse alerta que ele faz, está tendo alguma resposta do mundo, doutora Luana? Porque nos alertas que ele colocou nas redes, ele diz que 60% dos chineses vão pegar e 10% da Uhum. população mundial. Ele diz que não vai ser nem possível dar conta de tantos mortos que vão acontecer. O que que é possível fazer? Quer dizer, as nossas vacinas, elas não são capazes de frear essa nova contaminação? Esse é um novo vírus? Como é que o Não. mundo reage a isso? Tá, então vamos lá aos poucos para não causar um desespero nas pessoas, né? Tá. Não é um novo vírus, é o mesmo vírus, mas é claro, e a gente já falou isso durante esse tempo todo, Fabiola, quanto mais oportunidade esse vírus tem de infectar pessoas, mais oportunidade tem de sofrer mutações, e aí vão se criando essas novas variantes que vão ganhando em infectividade ou vão ganhando em alguma outra característica, porque aí é uma questão de seleção natural. Qual é a nossa grande ferramenta nesse tempo todo? É evitar que as pessoas se infectem. E a vacina é um adjuvante para evitar que as pessoas infectadas evoluam de forma grave. Então, a gente precisa pensar sempre, e isso é desde o primeiro dia, que lidar com um problema de saúde pública complexo exige um conjunto de estratégias, nunca colocar os ovos numa única cesta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa evitar que as pessoas peguem. Como é que a gente evita que as pessoas peguem? É o uso de máscara, nada mudou nesse sentido. Então, educação sanitária com uso de máscara e higiene de mãos. E quando a gente fala em evitar que as pessoas agravem, é manter um esquema vacinal atualizado com a vacina mais recente disponível. E aí, no caso, as vacinas mais recentes com maior poder de indução imunológica são as bivalentes, que a gente aqui no Brasil já deveria ter há algum tempo, a gente ainda não tem, chegaram, mas ainda não estão sendo aplicadas, e a gente só vê isso acontecendo num futuro aí para 2023. Então, nesse sentido, a gente precisa do gerenciamento individual do risco das pessoas, voltar a usar máscara em ambientes fechados, voltar a testar, e promover a vacinação em massa, como a gente deveria ter feito sempre desde o começo, sem perder força. Qual é o nosso medo lá da China? É que esse caldeirão de pacientes infectados vire um berçário de novas variantes. Então, é possível que, né, teoricamente, epidemiologicamente, é possível que haja o surgimento de uma nova variante e essa variante possa, aí sim, colocar as vacinas que a gente tem hoje a perder. Tem um lema que a gente fala em saúde pública que eu acho que é muito condizente com esse momento todo e a gente deveria ter aprendido isso como uma grande lição. Ninguém está saudável ou ninguém está seguro enquanto todo mundo não estiver seguro. Então, essas dificuldades que acontecem em outros lugares, num mundo globalizado, colocam, sim, o resto do mundo numa situação bastante difícil. Agora, quando a gente fala de um vírus que se transmite com muita facilidade, em termos absolutos, e é isso que o Eric quer dizer,
em termos absolutos, mantidas as atuais proporções e as dificuldades que a gente tem de heterogeneidade de cobertura vacinal no mundo, a gente vai ter um número absoluto de mortes que é importante, e a gente vai ter sobrecargas de sistema de saúde. E antes disso, a gente tem uma China que é o grande fornecedor industrial do mundo, tendo dificuldades de manter essa produção, priorizando o mercado interno. Então, a gente já viu esse filme de ficar com dificuldade de receber insumos de saúde, insumos de outras indústrias, comida e por aí vai. Então, é preciso que a gente realmente preste atenção e auxilie aquelas pessoas dentro da nossa capacidade. Bom, a recomendação que a senhora dá às pessoas que estão nos assistindo agora. Festa de final de ano, cancela, não cancela? Já falou sobre o uso de máscara, volta a usar máscara em ambientes fechados, onde tem muita gente. Mas e os encontros? Encontros familiares, encontro com os amigos que estão acontecendo a todo momento, né? Nesses últimos dias aí. Devem ser cancelados ou não? Olha, a gente está saindo de uma onda recente aqui no Brasil, né? São Paulo e Rio começam a sair, outros lugares do país ainda têm um número alto. A gente deveria estar mantendo algumas precauções, como eu acabei de falar, o uso de máscara em ambientes fechados e principalmente usar a ferramenta da testagem. Então, se você pretende encontrar sua família, se você pretende ter um convívio físico mais próximo, o ideal é você manter o uso de máscaras nesse período todo pré-festa e aí, um pouco antes disso, se testar para ter certeza que você não está carregando esse vírus para pessoas que são mais vulneráveis e que podem ter dificuldade nesse sentido. Não acho que seja necessário cancelar a festa, mas um pouco de lucidez e de carinho com as pessoas que você ama não faz mal, nunca. Verificar também a vacinação, né? Se tomou a dose de reforço. Tem muita gente que não tomou dose de reforço, né? A gente sabe que não é a dose de reforço que todo mundo gostaria, que já é essa que vem atualizada. No entanto, essa que está disponível no Brasil, ela também já ajuda alguma coisa, né, doutora Luana? Ela ajuda muito, não é alguma coisa, né? A gente tem uma importância de uma variável que as pessoas pouco falam, né? Fica todo mundo muito preocupado com, vamos atualizar, precisa atualizar, mas tão importante quanto essa atualização é que você tenha um reforço de estímulo e que ele seja recente. Então, aproveitar aí, o quanto antes temos aí 10 dias, né, para o Réveillon, a gente poderia, né, quem programou isso para fazer uns 14 dias aí antes de Natal e Réveillon, chega nessa época com uma boa proteção vacinal, podendo fazer isso tudo com um pouco mais de tranquilidade. Então, essa coisa da atualização vacinal fica até difícil, sabe, Fabiola? Depois de tanto tempo e de tanta evidência robusta de números de poupação, né, vamos dizer assim, de vidas e de sofrimento das pessoas, é até estranho que a gente ainda tenha que fazer uma campanha para as pessoas se vacinarem, mas é muito importante que elas se lembrem do que era o começo da pandemia, principalmente no período pré-vacina, os horrores que nós passamos, e no período pós-vacinal, como a gente conseguiu voltar a ter algum nível de normalidade, e é só por ele que a gente está aqui conversando hoje nessa circunstância. Então, é muito importante que elas, sim, como você disse, atualizem o seu cartão vacinal, as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes e elas precisam ser parte da nossa educação, né, do nosso dia a dia.